Imagine uma linda casa de 2 andares, construída em uma ampla propriedade, no mais nobre estilo vitoriano tardio. Parece muito bom, não é? Mas, muitas vezes, as aparências podem enganar. E se eu te contar que essa casa, com aparência nobre e feliz, é considerada uma das casas mais mal assombradas de todo o mundo? Essa bela propriedade, conhecida como Propriedade de Monte Cristo, é assombrada por pelo menos 10 fantasmas. Olá, miadores! Bem-vindos de volta. Eu sou o Shadow e vou apresentar para vocês mais uma história sombria do Conto que Mia. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Christopher William Crowley era um humilde fazendeiro que vivia em uma simples cabana com a sua família, na cidade de Juni, na Austrália. A sua vida era tão simples que ele até mesmo tinha problemas para trazer alimento para sua família. Mas a sua sorte mudou em 1878, quando ele juntou dinheiro, comprou 2 terrenos e conseguiu uma licença para construir um hotel bem em frente à nova estação ferroviária da cidade. Uma jogada, de fato, muito inteligente. À medida que a riqueza e o status social de Crowley cresciam, ele precisava de um símbolo para refletir o seu sucesso. Então, entre os anos de 1884 e 1885, ele construiu a Monte Cristo Homestead, uma mansão de 2 andares com vista para a cidade de Juni. O casal teve 7 filhos, 4 meninas e 3 meninos. A senhora Crowley governava a casa com mãos de ferro e, junto ao seu marido, pareciam ser o casal vitoriano por excelência. Mas, como eu já disse no começo, as percepções muitas vezes são enganosas. William Crowley morreu na propriedade de Monte Cristo em 14 de dezembro de 1910, aos 69 anos, de insuficiência cardíaca causada por um envenenamento do seu sangue, que por sua vez foi causada por um carbúnculo em seu pescoço, que se infeccionou ao esfregar-se em um colarinho engomado de sua camisa. Acredita-se que a viúva só saiu da casa em 2 ocasiões nos 23 anos restantes da sua vida, tendo inclusive transformado um depósito que se localizava no andar de cima da casa em uma capela. A senhora Crowley também morreu na propriedade de Monte Cristo em 12 de agosto de 1933, aos 92 anos, também de insuficiência cardíaca secundária a uma ruptura do seu apêndice. Em 1963, Reginald e Olive Ryan compraram a propriedade de Monte Cristo e iniciaram um vasto processo de restauração. A casa estava abandonada havia mais de uma década e estava em um péssimo estado de conservação. Quando os Ryan se mudaram para a propriedade, eles imediatamente perceberam que algo estranho estava acontecendo. Ao subirem até a casa com seus pertences, inclusive um gato e um cachorro, perceberam que os animais não queriam entrar na casa. Na verdade,
Eles até mesmo fugiram. Mais tarde, quando saíram à noite, notaram que todas as luzes estavam acesas quando se aproximaram da casa. No entanto, estavam apagadas quando abriram a porta da frente. Uma coisa é certa: os antigos donos odiavam animais. E eles continuaram os odiando na vida após a morte também. O fantasma de Christopher Crowley agora assombra o quarto onde ele morreu. E seu espírito é tão gentil como ele sempre foi. Sua esposa, por outro lado, não mudou após a morte. Ela ainda governa a casa com mãos de ferro, julgando todos aqueles que ousam entrar em sua casa. Se ela não gostar de você, tentará assustá-lo com um ar gelado caindo em sua pele. Disse que Christopher Crowley engravidou 2 de suas criadas. Uma das grávidas cometeu suicídio saltando da varanda da casa para sua morte. Ela caiu nas escadas e morreu instantaneamente. Seu fantasma até hoje assombra a varanda, e uma mancha de sangue fantasmagórica marca o local onde ela encontrou o seu fim. A segunda empregada deu à luz a um filho. Ela o chamou de Haroldo. Quando Haroldo era menino, ele se envolveu em um terrível acidente no local. A criança sobreviveu ao acidente, mas sofreu um traumatismo crânioencefálico que a incapacitou para o resto da vida. O pobre menino foi mantido acorrentado na sala da carruagem. Ele acabou sendo internado em um asilo depois de ser encontrado pelas autoridades, enquanto ainda estava acorrentado à cama de sua mãe. Ela havia falecido há um tempo e ele morreu no asilo, mas ainda assombra o terreno da propriedade. Ele torna sua presença conhecida pelo som de suas correntes arrastando. A cocheira é assombrada por um jovem cavalariço chamado Morris. Um dia, ele não se sentiu bem e decidiu ficar em sua cama na cocheira. O seu mestre não aprovou o fato do menino dormir, então decidiu dar-lhe uma lição. Ateou fogo no colchão de palha em que o menino estava deitado, pensando que ele pularia e começaria a trabalhar. Mas Morris estava tão doente que não conseguiu se levantar. Morreu então em sua cama, queimado. As pessoas podem ouvir seus gritos no local até hoje. A neta de Crowley, Ethel, morreu ainda bebê em 1917. A babá a deixou cair na escada. Ela alegou que foi empurrada por uma força invisível, mas ninguém acreditou nela. Hoje, as crianças que visitam o museu que foi criado no local ficam irritadas e chateadas ao subir a escada. Alguns hóspedes dizem que se sentem como se estivessem sendo empurrados. Alguns afirmam inclusive sentir uma mãozinha gelada escorregar nas suas quando vão para os quartos do andar de cima. A casa estava abandonada há mais de uma década e era vigiada por um zelador chamado Jack Simpson, que foi morto a tiros por um jovem em 1960, na varanda em frente à casa. Esse homem assistiu ao filme Psicose de Alfred Hitchcock 3 vezes antes de cometer o seu crime. As palavras "Die, Jack, haha" foram esculpidas na porta do galpão, onde podem ser vistas até hoje.
Visitantes e moradores que passaram pelo local disseram ter tido experiências estranhas, como objetos movendo-se sozinhos, passos fantasmagóricos, vozes e ocorrências paranormais. A casa está aberta para visitação, oferecendo passeios e eventos temáticos relacionados a atividades paranormais para os visitantes interessados. As luzes da propriedade ainda acendem e apagam. Os hóspedes experimentam a sensação de enjoo, tristeza avassaladora e algumas pessoas até mesmo desmaiam durante os passeios. Pode-se ouvir sussurros incorpóreos, ver névoas inexplicáveis na casa. Orbes são vistos por toda parte e até mesmo pode-se presenciar atividades poltergeist. E você, mirador, teria a coragem de visitar esta agradável propriedade?